culto presencial, né? Lá da chuva, praticamente ficou bastante complicado para muitas pessoas virem ao culto. Mas, já que nós estamos aqui, nós vamos cultuar ao Senhor. E talvez eu seja mais breve, né? A gente vai orar juntos, vamos orar juntos, aproveitando que estamos um número menor de pessoas. Mas eu quero ler aqui em Lucas, capítulo 15, para mim um dos textos mais bonitos da Bíblia, embora seja uma parábola, mas a história é muito tocante, e é aquela história que Jesus conta sobre o filho pródigo. E ele diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 11: E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Esse texto aqui ele é muito tocante, né? Ele fala de um pai e de um filho, uma relação assim profunda, um pai e um filho. E um filho que, de olho na herança, ele pegou tudo que ele tinha e foi para o mundo. E aí eu vejo assim, que aquele filho, pelo que diz o texto, ele era filho de um pai que tinha muitos bens, ele tinha tudo na sua casa, ele tinha um pai que o amava, ele tinha um lar assim, abençoado, ele tinha fartura, ele tinha abundância, mas ele não estava satisfeito, ele não estava feliz, apesar de ter tudo do bom e do melhor. Eu vejo que a insatisfação, muitas vezes, a insatisfação sem justificativa ou injustificada na nossa vida, ela pode ser um problema, às vezes, porque permitimos que no nosso coração entre uma insatisfação injusta. Por que injusta, pastor? Porque você não tem, vamos dizer assim, nada do porquê reclamar em relação à sua situação. Tudo que você precisa, você tem. Tudo que você necessita, você tem. Só que muitas vezes a gente está suprido, a gente está abastado, a gente está, vamos dizer assim, com tudo que a gente precisa na nossa mão, mas a gente ainda acha que está faltando alguma coisa. E isso é perigoso, porque entra no nosso coração a ingratidão. A gente pode ser ingrato, mesmo tendo tudo que a gente, vamos dizer assim, é necessário para nos suprir, a gente ainda acha que é pouco. E aquele jovem, ele sentiu no coração o desejo de pegar a sua herança e partir para o mundo. Eu fico preocupado, queridos, quando a gente não para avaliar e ver as coisas boas que Deus tem colocado na nossa vida, as bênçãos que Ele tem nos dado, e não nos preocupamos em valorizar e agradecer isso. Eu ontem atendi com uma cesta básica um pastor. Ele me ligou durante o dia, ele mandou um WhatsApp para mim. E ele disse: eu preciso de uma cesta
mobilizar a igreja para a gente fazer essa cesta. Só que eu falei, até mobilizar a igreja, até conversar com a igreja, até pedir para os irmãos levarem itens alimentícios, vai demorar muito. Aí eu fui no mercado, passei meu cartão de crédito e comprei uma cesta. E entreguei para ele à noite. E ele ainda foi buscar essa cesta em casa com uma moto. E eu não sei, ele saiu empurrando aquela moto. Não sei se nem tinha gasolina na moto. Mas eu parei para pensar. Tem muita gente passando necessidade. E ele disse assim: pastor, eu estou numa igreja, no lajeado, próximo ao lixão. E na caixinha de correio da minha casa, eu abro lá, eu encontro bilhetinhos que as pessoas deixam. E esses dias eu encontrei um bilhete de uma senhora dizendo assim: socorro, por favor, eu preciso comer, eu estou passando necessidade extrema, eu preciso de alimento. E ele encontrou esse bilhete na caixa de correio dele, e ele também está passando necessidade. Então a gente vê que tem muitas pessoas que estão passando necessidades extremas nesse tempo em que a gasolina aumentou de novo, e os gêneros alimentícios vão aumentar também. E você acha que o petróleo subiu, a gasolina subiu, e você acha que o preço dos alimentos vai ficar estagnado? Tudo depende de transporte, na lavoura, quem abastece lá os seus maquinários, depende também do óleo diesel. E tudo isso vai estourar onde? No consumidor final. Quem é o consumidor final? Nós, todos nós. Qual é a justificativa? A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A justificativa hoje é essa: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Porque quer queira, quer não, a Rússia é, no mundo hoje, um dos maiores fornecedores de gás e de petróleo para vários países. Então isso afetou todo o mercado mundial. E aí o que acontece? Hoje nós temos um problema financeiro, um problema econômico, muitas situações difíceis estão se tornando mais difíceis ainda para muitas pessoas. Mas talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite, nós temos a condição de olhar para a nossa despensa e dizer: ainda tem comida. De olhar para onde a gente mora e dizer: eu ainda tenho uma casa, e a minha casa é uma casa confortável. A gente tem condição de dizer: olha, eu tenho um carro, ou eu tenho uma moto, eu ainda tenho condições. Mas tem muita gente que não tem. Por que eu estou dizendo isso? Para que nós que estamos aqui hoje possamos primeiro agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Eu hoje, olhando para esse cenário, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus pela condição que Ele tem me dado de sustentar a minha família, a minha casa. Agradeço a Deus pela vida dos meus filhos que estão bem empregados, estão trabalhando, estão recebendo os seus salários. Então eu vejo assim, eu tenho motivos para agradecer a Deus. Eu tenho motivos para agradecer a Deus. Eu tenho motivos para agradecer a Deus porque lá em casa está todo mundo com saúde. Ninguém está doente. Ah, mas a gente tem que ver o que não tem. Não, a gente tem que ver o que a gente tem. A gente tem que agradecer o que tem. A gente tem que agradecer o que Deus tem feito por nós. Porque tem muita gente passando muito mais necessidade do que nós. E nós estamos tendo a condição de ajudar ainda essas pessoas. Eu tive a condição de comprar uma cesta básica ontem e entregar para esse pastor que está passando necessidade à frente de uma igreja. O que ele está recebendo da igreja? Ele falou que recebeu R$150. Aí a esposa dele faz artesanato em casa. Não sei se é tapete, o que ela faz. Ele falou: graças a minha esposa fazer artesanato, eu não estou com a minha luz cortada nem minha água. Então, é uma situação difícil. É uma situação difícil. Só que esse filho aqui, o filho pródigo, ele não valorizou nada disso. Ele achou que estar naquela casa, com aquele pai amoroso, com aquele pai que cuidava dele com todo carinho, não estava bom. E ele então se aventurou
a ir para o mundo. Ele se aventurou a pegar a parte que lhe cabia da herança, antecipadamente, fora da hora, né? Porque geralmente a pessoa recebe uma herança quando? Quando o pai morre, sim ou não, irmãos? Ninguém pega herança de alguém vivo. A pessoa tem que morrer para ela ter acesso àquela herança. Em outras palavras, o que eu vou dizer aqui é forte. Aquele filho matou aquele pai. Antecipadamente ele matou aquele pai. Foi alguém que, por amor a dinheiro, por amor a prazeres, por amor a coisas materiais, matou relacionamentos na sua vida, matou o valor de pessoas na sua vida. Então eu vejo assim que o coração humano é enganoso. O coração humano é enganoso, ele coloca o amor que está dentro de você nas coisas erradas ou na direção errada e te leva para uma situação enganosa. Eu vejo assim que esse pai aqui, ele pode ser a representação de Deus na nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. E se eu for olhar aqui para esse pai como Deus, eu vou pensar que Deus como pai, na minha vida e na sua, Ele não nos impede de tomar decisões. Existe o livre-arbítrio no nosso relacionamento com Ele. Eu e você nós somos livres para decidir a nossa vida. Mesmo Ele olhando para nós e vendo que a gente vai sofrer, Ele nos permite fazer escolhas. Então eu quero dizer para você, o Pai, o Deus Todo-Poderoso que é meu Pai, que é seu Pai, Ele permite você escolher. Você tem a condição de fazer escolhas sobre o que você quer, sobre o que você não quer para a sua vida. Só que tem uma coisa que você não pode escolher: as consequências das suas escolhas. Eu vou fazer uma escolha ruim, mas eu quero escolher uma consequência boa. Eu tenho como fazer isso? Hein, Vitor? Não tem como. Se eu fizer uma escolha ruim, eu vou colher uma consequência ruim. Se eu fizer uma escolha boa, eu vou colher uma consequência boa. Então nós podemos fazer escolhas porque o livre-arbítrio nos permite fazer escolhas, mas nós não podemos escolher as consequências das nossas escolhas. E é aí que muitas vezes Deus, Ele trata com a gente. Tem gente que fala assim: Deus pesou a mão, Deus castigou. Eu penso assim, que muitas vezes essa questão de Deus castigou, de Deus pesou a mão, muitas vezes é a consequência do que nós plantamos. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Ou seja, a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória, não tem jeito. Então quando a gente semeia algo negativo para a nossa vida, a gente vai colher aquilo, através de situações que Deus vai permitir acontecer para tratar do nosso coração, do nosso orgulho, da nossa falta de visão. Então aquele jovem, ele, com certeza, ele tinha egoísmo, orgulho no coração, mas quando ele perdeu tudo, ele ficou na miséria, ali naquela situação, ele teve que repensar a sua vida. A aflição fez bem para ele, foi um tratamento de Deus para melhorar o coração dele, para fazer ele voltar para trás, se arrepender, né, das suas escolhas erradas e se voltar para o Pai novamente. Então Deus, como Pai, Ele não desiste de ser o nosso Pai, quando nós muitas vezes desistimos de ser filhos. Aquele filho desistiu daquele pai, mas aquele pai não desistiu daquele filho. E essa parte que me toca no texto, irmãos, porque quando aquele filho ele pensa em voltar depois de tudo que ele passou lá na frente, porque ele só pensou em voltar porque ele perdeu tudo, porque ele ficou na miséria, porque ele começou a viver na aflição. Só que aquele pai já estava lá no monte esperando ele voltar. Aquele pai, eu imagino que ele ia todos os dias naquele local onde ficava a estrada que dava acesso à sua casa, e ele ficava esperando aquele filho.
E quando aquele filho veio, aquele pai não esperou. Diz o texto que ele foi ao encontro do filho, o abraçou e o beijou. E aquele filho falou: não tenho dignidade de ser considerado seu filho. Só que aquele pai falou: não, você é meu filho. Aquele filho queria ser tratado como um empregado, e aquele pai falou: não, empregado é empregado, filho é filho, você é filho. Ah, mas eu errei. Não importa, você é filho. Mais importante do que os problemas que os seus erros me causaram é a sua vida de volta, é você estar novamente comigo. Era assim que aquele pai pensava. Ele não estava preocupado com os prejuízos que aquele filho deu, ele estava preocupado em ter de volta a vida daquele filho com ele. Então eu vejo que Deus é assim conosco. Às vezes a gente dá as nossas cabeçadas, a gente erra, a gente falha, a gente se desvia do caminho, a gente dá as costas para Deus, a gente traz muitos prejuízos até para o reino de Deus, com as nossas falhas, com os nossos erros. Só que quando a gente se arrepende, Deus, Ele esquece tudo isso e nos abraça, nos acolhe, né? Diz: estou feliz porque você voltou-se para mim. Então eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Quero que você feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus e que o Senhor é Pai, que o Senhor nos acolheu como filhos, e nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Quando em Adão nós desistimos do Senhor, o Senhor, ó Deus, veio ao nosso encontro através do seu Filho Jesus, e lá na cruz o Senhor nos salvou, mesmo quando nós andávamos como ovelhas desgarradas, perdidas, longe da tua presença, mas o Senhor nos salvou, o Senhor nos trouxe de volta para o Senhor mesmo, e nós estamos aqui, Pai, para declarar que somos teus filhos em Cristo Jesus. Estamos aqui para declarar, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Ajuda-nos, meu Pai, a vivermos para a tua glória. Ajuda-nos, meu Pai, a vivermos de modo que o teu coração se alegre com a nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a darmos as costas para o mundo, para aquilo que não presta, para aquilo que não serve, para aquilo que não te agrada, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude a sermos filhos fiéis ao Senhor, que fazem a tua vontade em todo o tempo. Visita cada coração aqui nessa noite, Pai. Temos poucas pessoas aqui hoje, mas temos pessoas aqui para cultuar ao Senhor, para dedicar a Ti o culto que lhe é devido. Por isso, visita os nossos corações, Pai, e age com poder, autoridade e graça nas nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus.